Irmãos, nós vamos passar para o nosso estudo dessa manhã. Vamos dar sequência ao nosso panorama bíblico. No último domingo nós encerramos o estudo do Pentateuco, encerramos o estudo de Deuteronômio, e hoje nós iniciaremos o estudo de um segundo bloco de livros do Antigo Testamento. Nós temos aí no Antigo Testamento o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos e os proféticos, ou uma outra opção de divisão baseada na própria Bíblia hebraica, que são o Pentateuco, ou lei, profetas anteriores, que são o que nós chamamos de históricos, poéticos e profetas posteriores. Profetas anteriores não no sentido do profetismo, como nós vemos ao final do Antigo Testamento, mas no sentido de trazer a verdade ao povo de Deus. Então hoje nós iniciaremos com o livro de Josué. Pode avançar para mim, Israel, por favor? Nós vamos ler juntos, vai aparecer ali para nós vamos ler juntos Josué, capítulo 21, versículo 45. Um versículo que já está ali mais na parte final do livro de Josué, mas ele é um bom sumário ou um bom apontamento daquilo que é a mensagem central do livro de Josué. Josué capítulo 21, versículo 45. Vamos ler juntos esse versículo? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos ler mais uma vez para ficar bem gravado aí na nossa mente? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Irmãos, qual que é a grande diferença daquelas pessoas que creem de fato em Deus e daquelas pessoas que são, pelo menos, não vou dizer incrédulas, mas a partir de um próprio termo que a Bíblia usa, que são aquelas pessoas de ânimo dobre, inconstantes? Qual é a grande diferença entre crer em Deus, de fato, e ter uma fé inconstante? A grande diferença é a postura que se tem diante das circunstâncias. Quando alguém crê em Deus, de fato e de verdade, eu não estou querendo dizer com isso que não tenha, que exista alguém que a fé não vacile, isso não existe, mas pela nossa maturidade espiritual, pelo crescimento espiritual, a nossa fé vai se tornando cada vez menos vacilante. A diferença é que numa situação dessa, as circunstâncias não mudam a nossa confiança em Deus. A gente pode não entender o porquê que Deus permite alguma coisa, a gente pode não compreender os propósitos de Deus e os caminhos que Deus está tomando, nem antes e nem depois, porque nem sempre Deus vai nos fazer compreender os caminhos que Ele toma. Às vezes nós pensamos que vamos entender depois. Algumas coisas sim, mas muitas não. Mas essas coisas não abalam a nossa confiança no Senhor. Sofremos, passamos alguma ansiedade, alguma angústia, mas permanecemos confiantes no Senhor, certos de que na frente Ele vai dar o livramento, o caminho, alguma coisa assim. A diferença é que pessoas de ânimo dobre, pessoas com uma fé inconstante, são mais levadas pela circunstância do que pela confiança em Deus. Então, se as coisas estão indo bem, a fé está bem, a comunhão com Deus está bem, a comunhão com os irmãos está bem, a confiança em Deus está bem. Se as coisas não estão indo tão bem, já começa a haver um vacilo aqui, um vacilo ali, a confiança em Deus já fica estremecida, há um início de murmuração ou de questionamento por que Deus está escolhendo este ou aquele caminho. Então, na verdade, irmãos, na vida de todos nós, as circunstâncias são muito parecidas, ainda que diferentes. Elas são muito parecidas no sentido de provar a nossa fé. E há grande diferença entre quem tem uma fé constante no Senhor, uma fé firme, e uma fé inconstante, e uma fé facilmente abalável. E quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos esse tipo de povo, assim como nós, né? Eu sempre tenho falado com os irmãos aqui, que quando a gente lê a história de Israel, não fiquemos assim julgando Israel, né? Porque nós somos o Israel de Deus.
tanto nas coisas boas como nas coisas ruins também, nos pecados, né? Então Israel era assim. Exército de Egito morto no Mar Vermelho. Até canta, né? Lá o Êxodo nos mostra eles cantando de louvor a Deus. Aí chega num lugar que a água é amarga. Vão voltar para o Egito. Aí Deus dá comida. Beleza. Aí não tem carne. Vão voltar para o Egito que lá tinha carne. Aí chega no outro lugar, Deus abençoa, livra dos inimigos. Aí tem um inimigo menor vindo. Vão voltar para o Egito. Assim era Israel. Uma fé muito inconstante. Mas não eram todos assim. Quando nós vemos a história de Josué, de Caleb e das suas famílias, eles eram pessoas que apresentavam uma fé firme no Senhor, uma fé constante, uma fé que perseverava em confiar em Deus. Quando eles estiveram diante de um inimigo muito poderoso, a palavra deles não foi de inconstância, não por não saber que o inimigo era poderoso, mas por confiar em Deus e saber que Deus entregaria nas mãos deles aqueles inimigos. Então Josué é para nós um bom exemplo de confiança no Senhor que é constante, que não depende da circunstância. E eu falo de Josué não como um personagem central do livro, mas é porque é essa verdade que ele coloca no livro. É isso que está presente no livro de Josué. A necessidade do povo de Deus ter uma fé constante em Deus por quem Deus é. Não por causa das circunstâncias, mas por quem Deus é. E uma fé constante, uma fé firme, ela está repousando nisso, em quem Deus é. É a realidade dele e as suas características e os seus atributos que fazem com que nós confiemos nele. E é isso que o texto nos mostra, que aquele povo inconstante não tinha razão de ser inconstante, mas eles tinham todos os motivos do mundo e da história para confiar em Deus e permanecer firmes nessa fé. Irmãos, caminhando um pouco aqui no livro, pode avançar os 4 quadros ali, Israel? O livro de Josué tem 24 capítulos, eles fazem parte dos livros históricos, daqui a pouco nós vamos entender um pouco melhor esse grupo de livros. Ele foi escrito em aproximadamente 1050 a.C., ele tem uma data um pouco mais aproximada da sua autoria do que os livros do Pentateuco, porque existem algumas marcas no livro que nos levam a crer, não dos acontecimentos, tá, irmãos, mas da escrita do livro, do registro. E a autoria, por mais que nós às vezes pensamos que o livro é de Josué, provavelmente o livro não é de autoria de Josué. Nós vamos entender isso um pouco mais. Pode avançar, por favor, Israel? Então vamos, antes de entendermos o livro de Josué, vamos entender um pouco, irmãos, sobre esse segundo grupo de livros que nós temos no Antigo Testamento. Quando nós lemos, irmãos, o Antigo Testamento, naturalmente, nós somos levados a entender que o Antigo Testamento segue uma sequência cronológica. Então nós entendemos assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, até Esther. Aí a gente dá um pulo ali em Salmos e Provérbios, Eclesiastes e Cantares, porque a gente sabe que foi de autoria de Davi e Salomão, pelo menos em grande parte, mas nós iniciamos Isaías como se a história de Israel continuasse a partir dali. Mas não é assim a cronologia bíblica. Eu até sugiro aos irmãos, quem se interessar, existem aí no mercado pelo menos umas 2 Bíblias que elas são editadas em ordem cronológica. E principalmente o Antigo Testamento nos ajuda muito a entender a cronologia dos fatos. Só para dar um exemplo aos irmãos, quando nós lemos 1 Reis e 2 Reis, e depois vamos ler 1 Crônicas e 2 Crônicas, parece que a gente está lendo o mesmo livro 2 vezes. Porque de fato eles retratam o mesmo momento histórico, mas foram escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, para públicos diferentes e com objetivos diferentes. Então, nós temos que entender um pouco mais como funciona essa cronologia bíblica. Então, pode avançar aí, Israel, por favor. Nós temos ali, pode avançar? Aqui a criação, pode avançar, e do lado de lá, eu coloquei a cruz ali para simbolizar aquela época do Novo Testamento, onde começa a nova dispensação. Pode avançar. E ali nós temos uma linha de tempo, que vai da criação até o momento da encarnação, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Pode avançar, Israel. Nós temos ali então, no início da história,
Gênesis a Deuteronômio. Esses 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, eles estão em ordem cronológica. Eles narram, às vezes, períodos diferentes de tempo. Êxodo relata alguns poucos anos, Números já relata muitos anos, mas eles estão em ordem cronológica. Então, ali está correto. Começa na criação e vai até determinado tempo da história de Israel. Até ali na aliança, caminho no deserto e chegar nas planícies de Moabe, que foi o lugar prestes a passar o rio Jordão. Então ali nós temos o Pentateuco. Pode avançar, Israel. Nós temos logo depois Josué até o livro de Esther. Ali eu estou colocando a questão histórica. Então Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, eles estão também em ordem cronológica. Ainda que Esther possa talvez se sobrepor sobre uma história, Esdras e Neemias, acredita-se inclusive que era antigamente um livro só. Mas eles estão em ordem cronológica. Onde está a grande diferença da ordem cronológica da nossa Bíblia? Nos livros proféticos, porque eles não seguem ordem cronológica. Ali no finalzinho nós temos o período interbíblico, aqueles 400 anos que ficou sem voz profética. O último profeta foi Malaquias, e depois só vai surgir o profetismo novamente com João Batista, já iniciando ali a nova dispensação. Então nós temos ali os profetas, Isaías a Malaquias. Então o período de Isaías a Malaquias, ele se confunde historicamente com os livros de Reis para frente. Então quando nós chegamos a ler Isaías, na nossa mente, historicamente, nós temos que voltar lá na época dos reis e entender que tudo aquilo que eles estão profetizando, se nós estamos fazendo uma leitura sequencial da Bíblia, o momento histórico já passou. Então nós temos que voltar a nossa mente para aquele momento histórico e ler os profetas ali. Isso, irmãos, como eu tenho falado aqui, nos auxilia demais ao ler a Bíblia. Se um irmão aqui, por exemplo, quiser ler o livro de Isaías, eu quero ler o livro de Isaías. Lá no inicinho já vai falar qual rei estava reinando. Dá uma pausa, vai lá no livro dos reis, lê a história daquele rei, que provavelmente vai ser curta, porque o livro de reis não tem grandes narrativas de todos os reis. Entendeu o contexto histórico, volta para ler Isaías. Isso é um movimento que nós fazemos no texto, que nos ajuda muito a compreender a cronologia bíblica e o apontamento que a própria Bíblia está nos dando. Então eu quero ler o profeta Jonas. Jonas vai me dar algumas informações históricas. Eu vou lá no livro de Reis, leio o momento histórico daquele rei, e eu volto a Jonas e eu vou entender por que ele não queria que os ninivitas conhecessem a palavra de Deus. E eu vou entender por que ele torceu tanto para Deus destruir os ninivitas. Então, se eu quero entender o contexto de Malaquias, eu volto lá no final da época dos reis. Eu vou entender aqueles reis que eram perversos e como o sacerdócio também estava todo avacalhado. E eu vou compreender por que Deus está trazendo uma palavra de exortação para eles. Então, quando lemos os profetas numa linha de tempo, nós temos que entender que eles estão debaixo desse período histórico que vai de Josué até Esther. Quando encerra Esther, a cronologia bíblica ela encerra. Tudo que vem depois, historicamente falando, está naquele período anterior. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que são livros dos reis, escritos por reis, e depois os profetas. Só antes da gente prosseguir ali, e quando nós temos essa visão, irmãos, desse todo, nós vamos entender que a Bíblia, ela não está tão somente narrando fatos históricos, mas nós vamos entender que a Bíblia, ela tem um norte, e todos os livros bíblicos estão seguindo esse norte. Para dar um exemplo bem simples para os irmãos, se eu pedir aqui o Sr. Daniel para um dia contar a história de vida para ele, vai ser muita coisa para contar, não vai, Sr. Daniel? Tem a vida profissional dele, tem a vida familiar, tem a vida religiosa, a vida dele tem vários aspectos, e se ele for contar tudo, vai ficar muito longa a história. Agora, se eu pedir para o Sr. Daniel falar assim, conta para mim como foi a vida do senhor com Deus, desde que o senhor se entende por gente até hoje. Então, ele não vai falar do trabalho, ele não vai falar da família, a não ser que um desses pontos tenha a ver com esse foco. Então, ele vai contar quando que ele conheceu o Evangelho, quando que ele se converteu, como que foi a vida dele a partir daí, como que isso influenciou a família dele, mas tem um norte.
Quando nós lemos o Antigo Testamento, principalmente Pentateuco e livros históricos, nós temos que entender que a Bíblia tem esse norte. Tem um autor que chama Van Groningen, ele chama isso de o cordão dourado. Ele fala que é um cordão que vem entrelaçando todos os livros do Antigo Testamento, apontando para o mesmo assunto. E qual é o assunto, irmãos, que o Antigo Testamento está apontando para ele? Jesus, a redenção. Isso não vai aparecer nominalmente no Antigo Testamento, Jesus. Mas o plano de redenção, aquilo que Deus faz para restaurar o seu povo, é o tema de todo o Antigo Testamento. Então o Pentateuco está falando de como que Deus fez uma aliança com o povo, o Pentateuco está mostrando como que Deus escolheu um povo para, por meio dele, cumprir as suas promessas. Nós vamos ver a partir de agora nos livros históricos que muita coisa aconteceu para atrapalhar o plano de Deus, mas Deus sempre vai levantando pessoas para manter o seu povo unido, manter a promessa feita, e os profetas vão sempre apontando nessa mesma direção, até que nós chegamos no Novo Testamento. Entendendo isso, como eu tenho falado desde o início do ano, a nossa leitura bíblica será muito mais proveitosa e vai nos enriquecer muito mais. Então, irmãos, passando aqui já direto para o nosso livro de Josué, depois dessa introdução não tão breve assim, Josué, ele marca o início de uma nova época na história de Israel. Josué, se Moisés foi conhecido como aquele que libertou o povo, Josué fica marcante na história de Israel como aquele que conquistou a terra prometida. Moisés não entrou, nós vimos no finalzinho de Deuteronômio semana passada. Josué recebe do Senhor esse encargo de conduzir o povo de Israel, e ele vai então começar essa nova época, que é entrar na terra prometida e conquistar a terra prometida. E esse é o cenário, é o palco, onde todo o restante do Antigo Testamento vai se desenrolar. A terra prometida, ela é central agora, daqui para frente no Antigo Testamento. Ou o povo está ali e os inimigos vindo, ou eles estão sendo levados dali, mas sempre com a promessa de retornar. Então a terra, ela se torna um ponto central na teologia do Antigo Testamento a partir de Josué. Então nós vemos que os livros históricos começam com Josué, ele faz esse início e essa abertura. E esse grupo de livros é chamado, como eu falei, na Bíblia hebraica, de profetas anteriores. Por quê? E eu acho esse título nos ajuda um pouco, porque chamar os livros de Josué até Ester de profetas anteriores significa apontar para um propósito muito mais teológico do que histórico. Não simplesmente narrar fatos, mas interpretar os fatos de acordo com o propósito. Então vamos lá. Nós temos aqui primeiro, como temos feito, as informações literárias. Nós temos ali pelo menos 4 coisas a observarmos sobre o livro de Josué. O título, de maneira diferente do que eu tenho falado nos últimos livros, nos primeiros da Bíblia, na Bíblia hebraica ele tem o mesmo nome. Na Bíblia hebraica ele não segue as primeiras palavras do livro de Josué, mas ele tem o mesmo nome que a nossa Bíblia e aponta para o autor principal, o personagem principal do livro de Josué. O autor do livro, irmãos, como eu disse, ele é incerto. Existem muitas passagens no livro de Josué que são argumentos de uma autoria posterior. E como eu tenho falado aqui, isso não é problema para nós, isso não fere a questão da canonicidade da Bíblia ou da inspiração, porque hora nenhuma o livro falou que foi Josué que escreveu. É certo que Josué deixou algumas coisas escritas, provavelmente o último capítulo de Deuteronômio, ele deixou escrito. Ele deixou algumas coisas registradas, mas pela própria natureza do livro e por afirmações que nós veremos daqui a pouco, é provável que alguém posteriormente editou, colocou os escritos de Josué, os relatos que ele deixou, e acrescentou outros relatos existentes sobre aquela época, que eram registradas historicamente no povo de Israel, e depois houve uma compilação com o objetivo, deixando na forma como nós sabemos. Então, por exemplo, no capítulo 4, como nós lemos na abertura, no capítulo 5, no capítulo 7 e em outros capítulos, há a seguinte informação, e assim está até o dia de hoje. Quando eu era criança, eu lia essas passagens na Bíblia, eu ficava assim, nossa, mas até hoje
Tá lá a coluna de pedra, poxa, é muito tempo, hein? Mas não é isso não, não é até hoje, os nossos dias não. É até hoje no tempo em que o livro foi escrito e para quem ele foi escrito. Então, o autor está dizendo, cada um foi lá, pegou as pedras, fez a coluna e elas estão lá até hoje. Isso é um sinal de que a escrita do livro se deu muito tempo depois dos acontecimentos. Então não foi que Josué entrou na terra e começou a escrever o livro. Ele tinha outras coisas para fazer e que foram relatadas no livro. Mas depois, passando muito tempo, alguém percebeu, inspirado por Deus, percebeu a necessidade de ter aquele registro mantido vivo no povo de Israel e então passou a escrever essas coisas. Sim. Aham. Sim, sim. Não, muitos fatos que são narrados na Bíblia, alguns são duvidosos, não para nós, né? Assim, alguns historicamente eles são duvidosos, mas a própria história testemunha de que algumas coisas aconteceram. Citando aqui 3 exemplos muito simples para os irmãos. O primeiro é o exemplo de Davi. Ninguém, não há na história, não há no nosso tempo, um historiador sério que questiona a existência de Davi. Davi não faz parte somente da história bíblica, mas ele faz parte da história do povo de Israel, até hoje no povo de Israel, né? Então ninguém questiona a existência de Davi. Mas existem 2 fatos que são questionáveis por aqueles que não creem nas Escrituras, mas que eles, eu não vou dizer que existem provas históricas do acontecimento, mas fortes indícios. Irmãos, vamos supor que em São João del Rei caia um meteoro e acabe com São João del Rei. O jornal de Barroso vai narrar de um jeito, do seu ponto de vista, mas vai narrar. O jornal de Prados vai narrar do seu ponto de vista, pode ter algumas diferenças. O jornal de Prados pode falar assim, ele veio da direção tal para tal. Como nós estamos em outra posição geográfica, a gente pode falar o contrário, veio de tal para tal. O pessoal que está lá em Lavras vai narrar de outro jeito. Estava meio distante. O fato é o mesmo. Mas o fato de ter muitas narrações do mesmo fato comprova de que aquele fato aconteceu. É diferente do Barroso em dia falar que ontem caiu um meteoro em São João del Rei e ninguém ter prova daquilo. Que isso? São João está do mesmo jeito. Então nós temos culturas diferentes que narraram os mesmos fatos, com pontos de vista diferentes. Não sei se os irmãos sabem, mas dezenas de culturas antigas contêm relatos de um dilúvio que foi de proporções globais. Não estou dizendo que eles viram, porque só quem viu e ficou vivo foi Noé, né? E os seus filhos. Mas não é uma história que foi invenção cristã. Os crentes inventaram esse negócio de dilúvio. Nós temos culturas que não têm nada a ver com a nossa religião, que narram que no passado houve um dilúvio de proporções globais. Mas como que eles sabem disso se eles não creem em Deus? Porque aqueles que saíram da arca, eles se espalharam pela terra. E eles contaram a história para os seus filhos e os filhos dos filhos. Então a história ela é narrada de pontos de vista diferentes, mas ela está lá. Não sei se os irmãos sabem, mas existem outras culturas que na sua história, culturas antigas, relatam de um dia que foi maior do que outros dias. Então, não foi só Josué que viu um dia lá durante a batalha ser maior do que outros, mas outros povos testificam. Eu não estou querendo dizer que isso é prova de que a Bíblia está certa, porque nós não precisamos desse tipo de prova. Nós aceitamos o relato da Bíblia sem haver necessidade da ciência chancelar. Mas isso é uma evidência de que outros povos viram o mesmo fato com pontos de vista diferentes. Entendeu? Então, eu já até falei aqui numa escola dominical, não muito tempo atrás, que hoje, ateus que são sérios na sua argumentação, eles nem entram mais por esse caminho de negar fatos bíblicos e a própria Bíblia. Antigamente era, não, a igreja mudou a Bíblia, isso aí não sei o quê. Hoje, os ateus sérios continuam não crendo e rejeitando a palavra de Deus. Mas eles não entram mais por esse caminho de negar fatos como se fosse invenção. Porque a própria historiografia humana
comprova várias coisas, né? Homens de grande estatura, né? Outros povos falam disso, homens de grandes estaturas, inclusive existem indícios de que mitologia grega, mitologia nórdica, eram baseados em povos que eles conheciam e que haviam homens de grandes estaturas, e eles classificavam esses como deuses, entendeu? Então, a história vai ajudando aí. Irmãos, então o autor, né, nós não sabemos quem é, incerto. Agora, quem são os destinatários? Para quem o livro de Josué foi escrito em primeiro lugar? Obviamente foi escrito para nós, o povo de Deus de todas as épocas, mas eles tiveram os destinatários primeiros. Esse material, né, ele foi usado e coletado para a instrução do povo de Israel na terra de Canaã. O que Josué escreveu e o que Josué manteve dos escritos de Moisés era usado para a instrução daquela geração que entrou na terra de Canaã. Mas a forma final do livro, como eu disse, que é posterior, foi dirigida a um povo que viveu provavelmente na época dos juízes, e com dois propósitos, duas hipóteses, né, de propósitos para a escrita do livro. Por que esse livro foi compilado? Em primeiro lugar, para chamar o povo à obediência e à confiança em Deus, mostrando que Deus é digno de confiança, porque Deus cumpre as suas promessas. Em segundo lugar, mostrando para o povo a necessidade que Israel tinha de um rei. Então, olha como a figura de Josué é uma figura proeminente no livro. Olha o livro de Josué, aliás, o personagem Josué, é um dos poucos que não se fala nada de negativo dele nas Escrituras. Diferente do livro dos reis, que vai falar mal dos reis, falar mal sim, né? Vai mostrar o pecado deles de maneira clara. Não é que está escondendo o pecado de Josué, mas o autor está mostrando, olha como foi bom para Israel quando foi liderado por um homem temente a Deus. Olha como Israel foi próspero, olha como Deus abençoou quando havia um líder que era temente a Deus. Então, os destinatários do livro provavelmente foi o povo de Israel vivendo naquele período dos juízes, para suscitar no povo o entendimento que eles tinham a necessidade de ter um rei. E aí, irmãos, quando nós chegamos em Samuel, dá a impressão que ter um rei era errado. Lembra quando Samuel fala diante de Deus que eles estavam o rejeitando, querendo um rei, e Deus fala assim, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Então parece que Israel nunca teria um rei. Só que quando nós vamos no Pentateuco, quando Moisés dá a lei, ele contempla o período em que Israel teria um rei. Qual foi o problema de Israel? Precipitar. Eles começaram a ver os povos ao redor, eles tinham reis e Israel queria também. Eu já falei com os irmãos que o se não existe, né? Mas se Israel não tivesse pedido um rei, eles teriam posteriormente um rei, porque esse era o propósito de Deus, mas eles se precipitaram. Então, o livro de Josué foi escrito para isso, para essas pessoas que estavam vivendo, provavelmente na época dos juízes, e não tinham rei em Israel. E as circunstâncias em que o livro foi escrito. Ele foi escrito, como eu falei, provavelmente 1050 a.C. Ele foi escrito, com certeza, após a morte de Josué e, com certeza, antes do estabelecimento de Saul como rei. Por quê? Quando Saul é estabelecido como rei, quando Davi assume o reinado, eles vão conquistando cidades. Cidades que no livro de Josué ainda não haviam sido conquistadas. Então, quando nós lemos Josué, nós não vemos, por exemplo, Jerusalém como uma cidade israelita, porque quem conquistou Jebus e pôs o seu nome de Jerusalém foi Davi. Então aqui ela ainda vai aparecer como Jebus. Cidades também que Saul que conquistou, aqui ainda apareciam como cidades não conquistadas. Então muito provavelmente foi antes de Saul ser estabelecido rei, aliás, após a morte de Josué e antes de Saul ser estabelecido como rei. E como eu disse, irmãos, a escrita do livro ele tem um caráter muito mais teológico do que histórico. A preocupação não é narrar em detalhes os fatos, ainda que os fatos sejam verdadeiros, mas dar a interpretação teológica daquilo que o Senhor fez. Como o exemplo que eu citei aqui no início. Nós podemos narrar um fato histórico da nossa vida. Eu nasci em Belo Horizonte, morei em Ouro Preto, vim para Barroso. Essas são as cidades que eu morei.
mas eu posso dar um foco teológico nessa história e mostrar as circunstâncias que Deus usou para me levar para cada uma dessas cidades. Então, Josué faz isso. É o aspecto teológico daquilo que aconteceu. Até aqui tranquilo, irmãos, a questão literária aí de Josué. Vamos passar para a estrutura do livro. Pode avançar para nós aí, Israel? Pode avançar mais uma vez? Ok. A estrutura do livro, irmãos, está centralizada na relação de Israel com a terra de Canaã. A terra, irmãos, ela é um ponto central na aliança de Deus com Israel. Deus não levou Israel para Canaã porque não tinha outro lugar melhor para ir ou por acaso. Desde que Deus fez aliança com Abraão, Deus havia prometido aquela terra. Então Deus faz aliança com Abraão e fala assim: olha, Abraão, eu vou dar à sua descendência todas as terras das suas peregrinações. Porque Abraão passou por Canaã. Passou, morou lá. Depois Isaac morou lá. Depois Jacó morou lá. Então, Deus havia prometido, era parte da aliança: eu darei essa terra para vocês. E quantas coisas, irmãos, aconteceram para que Israel saísse daquela terra? Isaac saiu por causa de fome. Jacó saiu fugido de Esaú. Israel saiu por causa da fome e foi para o Egito. Mas a promessa de Deus estava de pé. Então, o livro de Josué, a estrutura do livro gira em torno dessa questão da terra, da posse, da conquista e da permanência da terra. Esse é o ponto-chave do livro de Josué, e assim o livro é estruturado. Avança mais duas vezes aí, por favor, Israel. Nós temos aqui uma forma de enxergar o livro, que é... Pode avançar mais uma, por favor. Que é uma maneira mais simples de nós entendermos como o livro de Josué é dividido. Em primeiro lugar, ali, o versículo 1 até o versículo 18, do capítulo 1, nós temos um prólogo histórico, né, onde mostra os desdobramentos do cumprimento das promessas de Deus. Então, quando começamos a ler o livro de Josué, nós temos um resumo histórico, aquilo que Deus fez pelo povo. Só lembrando, irmãos, qual é a importância de entendermos a estrutura do livro? Para quando nós lermos, nós nos localizarmos. Porque às vezes tem coisa que parece fora de contexto, parece repetida, mas em cada ponto ali há um foco que nos ajuda a entender o texto. Lembrando aos irmãos que hoje nós imprimimos o boletim e o resumo do estudo está no boletim. Quem não pegou pode pegar lá no final. Então, do versículo 1 até o versículo 18, nós temos um pequeno prólogo, uma abertura do livro. Quando nós chegamos no capítulo 2, até no capítulo 5, no versículo 12, nós temos a narrativa da entrada na terra. Então, ali a terra, eles estão entrando na terra. Eles estão passando o Jordão, eles estão dando voltas no muro, eles estão tocando a trombeta, eles estão fazendo todo o preparo que Deus ordenou para que eles tomem posse daquela terra. Isso do capítulo 2 até o capítulo 5, versículo 12. Aqui nós temos uma história, irmãos, que é como eu disse, o autor está traçando uma linha, ele tem um objetivo, ele não conta fatos históricos aleatórios, mas ele está traçando um quadro. E nós temos a história de Raabe. Eu gostaria de usar esse exemplo para mostrar como isso funciona. Raabe, nós sabemos, era uma mulher, a Bíblia diz que ela era uma prostituta, e que quando os espias chegaram em Jericó, ela deu guarida aos espias e ela os protegeu, e as pessoas foram atrás dos espias, ficaram sabendo que eles tinham entrado na terra, e ela falou que eles não estavam lá, e foram embora, aqueles que estavam perseguindo os espias, e ela pediu a eles que quando eles entrassem na terra e dominassem a terra, que não a matassem, que preservassem ela e a sua família. Então eles falam assim, então você vai pegar um cordão, uma marca, né, um cordão vermelho, vai pôr na janela, e você tem a obrigação de trazer toda a sua família para cá. Se a sua família estiver dispersa, nós não temos compromisso com isso, mas se estiver aqui, nós vamos preservar você e sua família. Então, parece, em uma leitura assim, um pouco mais superficial, parece que eles deixaram que uma cananeia
ficasse viva. Os irmãos lembram do sermão em Juízes 2, no capítulo 2, quando fala de que eles deixaram um homem viver? Olha a diferença desse relato. Cidade de Luz, exatamente. Eles pegaram um homem da cidade de Luz e falaram assim: nos mostra onde é a entrada da cidade que nós vamos deixar você viver. Não foi o homem que propôs. Ele não propôs nada. Tá bom, mostrou, destruíram a cidade de Luz. O que o texto diz? Que ele saiu, construiu e edificou com a cidade que chamava como? Luz. Ele manteve a sua cidade, ele manteve a sua cultura, ele manteve a sua religião, o que foi um problema para Israel. Aqui, a gente pode ser levado a pensar a mesma coisa. Mas então eles deixaram a mulher cananeia viver, ainda mais uma prostituta, né? Humanamente falando, o que a gente esperaria disso? Ia continuar a mesma coisa. Mas o fato que o autor de Josué está narrando é que esse movimento dela de preservar os espias era confiança em Deus. Porque o texto diz que ela manifestou, que ela confiou no Deus de Israel, que ela viu que ele era um Deus maior e mais forte do que os deuses dos povos, e ela já conta que aquela destruição aconteceria. Os irmãos lembram que os 10 espias não creram que aconteceria lá no início da história? Pois essa mulher manifestou uma fé verdadeira no Deus de Israel, que os espias anteriores, não esses que ela escondeu, eles não manifestaram. Então aquela mulher disse assim: eu tenho visto que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, que destruiu exércitos. Então eu vou esconder vocês e me preservem. E essa mulher então foi preservada. E nós sabemos que lá em Mateus, capítulo 1, ela está presente lá, porque ela é da genealogia de Jesus. Veja bem, uma mulher que foi prostituta, depois nós temos Ruth, que era uma moabita, e depois nós temos Batseba, que era uma adúltera. As 3 estão na genealogia de Jesus. São todas matriarcas de Jesus. Então, o autor, ao fazer isso, ao narrar esse fato, ele não está narrando por acaso. Existe um propósito em colocar aqui a passagem de Raabe. Veja bem, eu disse que esse livro foi escrito antes do reinado de Saul. Então quem escreveu não sabia que Davi seria rei de Israel. Provavelmente não. Mas aqui nós vemos a ação do Espírito Santo na inspiração das Escrituras. Uma história narrada prepara o cenário para que o rei Davi seja estabelecido depois como rei. Da mentira de Raabe. Vamos abrir lá no texto, Josué capítulo 2. A Silvia perguntou como que fica a questão da mentira. Porque Raabe mentiu, né? Os espias estavam lá e ela falou que não estavam. Josué capítulo 2, versículo 4 a 6. Oi? Semente? Ah, tá. Semente ou não mente, Aparecida? Ah, tá. Mas a senhora fala isso com a intenção de mentir ou não? Ah, então tá bom. Versículo 4, irmãos, do capítulo 2. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2... Perdão, irmãos, eu falei 12, né? 12 espias era lá atrás. 2 homens. E disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei por onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Para complicar um pouco mais, a Bíblia diz que essa mulher, por ter escondido esses homens, foi abençoada e Deus concedeu a ela descendência e herança no povo de Israel. Eu pergunto aos irmãos, a mentira dela foi pecado ou não foi? Não, vem com essa não, Aparecida. Isso é jeitinho brasileiro, isso aí não existe não. Eu vou perguntar para o Israel, que gosta de fazer pergunta difícil. E aí, Israel? E a mentira dela, foi pecado ou não foi? Não foi isso que eu perguntei não.
Foi pecado ou não foi? Não. Eu vou responder assim quando você me fizer pergunta no estudo bíblico. Não, como não era crente, ela falou que estava fazendo aquilo porque ela confiava no Deus de Israel, ué. Não, e mentira é pecado para crente e para não crente, ué. Não é só para crente. Se fosse assim, estava bom, ué. Hã? Quem acha que ela pecou falando essa mentira, levanta a mão. Tá, pode jogar. Quem acha que ela não pecou? E quem não respondeu nenhuma das duas, levanta a mão. Irmãos, olha só. Não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Existem outros relatos. A senhora quer falar? Pode falar. A senhora levantou a mão ou estava só votando? Não, estava nos planos de Deus, estava. Assim como estava nos planos de Deus a queda de Adão e Eva. Não, não. É isso que eu ia falar. Tem outros casos de que há mentiras na Bíblia. Por exemplo, os irmãos lembram de um aí que é muito comum, muito conhecido? As parteiras de Faraó. Lembra? Ó, vocês vão matar todo menino. Ó, por que os meninos não estão morrendo? Ah, porque essas mulheres de Israel aí são fortes. Quando eu cheguei lá, já nasceu o menino. Foi mentira. E a Bíblia disse que Deus abençoou a elas e deu que elas casassem e tivessem filhos. E aí, pecado ou não é pecado? Você resolve, Aparecida. Tem hora que você fala que é, tem hora que não é. Irmãos, olha só, deixa eu... Não, não vem com essa não, Israel. Você não quis me responder? Irmãos, olha só. Mentira é pecado. Mentira é pecado. Se nós falarmos que uma mentira não foi pecado, nós estamos dizendo que os fins justificam os meios. Então, mentira é sempre pecado. Não sei quem vai lembrar aqui dos mais velhos, né? Mas a Xuxa tinha uma música que falava assim: mentir só se for para ajudar alguém. Por isso que eles falam que ela tinha pacto com o diabo, né? Porque o pai da mentira é Satanás. Então, mentira é sempre pecado. Porque se nós formos no caminho de que os fins justificam os meios, quem é a mãe de Salomão? Batseba. O adultério de Davi foi pecado? Uai, mas o resultado não foi bom? Não veio Salomão da linhagem messiânica? Entende? Então a gente não pode classificar que porque no final das contas a solução foi boa, o ato anterior ele foi aceitável a Deus. Mentira é sempre pecado. Ela mentiu e aquilo foi pecado. No entanto, como alguns irmãos disseram, a providência de Deus estava por trás disso, não fazendo de Deus o autor do pecado, mas estava conduzindo todas as coisas. Exatamente. Sim. Exatamente. Pergunta 14, bem lembrada aí pelo Leleco. Pecado é toda transgressão. Pecado é a transgressão da lei de Deus ou qualquer falta de conformidade com essa lei. Se a lei fala para não mentir, então o pessoal na televisão fala assim: ah, fulano foi pego roubando, mas roubou porque estava com fome. É roubo, do mesmo jeito. Ah, fulano não sei o que, sei lá, faz o que é errado com uma justificativa. É errado. Diante da lei de Deus, é pecado, é pecado. Uhum. Sim. Sim. Exatamente. Sim. É pecado, exatamente. Irmãos, se nós falarmos que em algum momento nós vamos ter que mentir,
a Bíblia, então, ela tem uns sérios problemas aí que nós vamos ter que rever a nossa fé. Porque a Bíblia diz que nós somos provados, mas que Deus, juntamente com a provação, Ele estabelece o meio de nós suportarmos a provação. Ah, mas Raabe mentiu. Tudo bem, mas e se Raabe... Ao si, né? O si não existe, né? Mas... E se Raabe tivesse confiado na providência sobrenatural de Deus, falasse assim, pode procurar aí, se vocês acharem. E se ela tivesse feito isso? Será que Deus não tinha poder para esconder os espias dos olhos daqueles homens? Então, a mentira é sempre pecado. Eu tive um professor de ética, olha a matéria que ele dava. Ele era professor de ética, não no seminário, na faculdade que eu fiz antes. Ele contou, ele era pastor de uma igreja, e aí ele contou que uma irmã da igreja passou mal. Teve um problema de saúde, que teve que sair com ela às pressas para o hospital. Ele não falou o que era, ou eu não lembro, mas era grave e tal. E chegou no hospital, a mulher não tinha nem plano de saúde e nem dinheiro. Aí ele contando assim, com um ar piedoso, ele estava contando arrependido não. Que aí ele fez com que ela fosse a esposa dele e passou ela no plano de saúde da esposa. E fez tudo pelo plano de saúde da esposa. Aí ele falou assim, professor de ética. Aí ele falou assim, porque é o meio que a gente teve para salvar a vida da irmã. Tá, não estou falando que ele não deveria ter feito, vai morrer, não é isso o caso. A questão é errado ou não é? É claro que é errado. É claro que é errado. Porque se nós começarmos a analisar o resultado ou a intenção final das nossas ações para aquilo que nós vamos fazer, os fins vão sempre justificar os nossos meios. Aí, meus irmãos, pode esquecer que a gente não vai obedecer à Bíblia nunca mais. Nunca mais. Quem? Ela? Não, tá. Ela, sim. Sim. Tá, mas a bênção que elas receberam não foi pelo ato de mentir. A bênção que elas receberam foi pela confiança em Deus. Assim, por que as parteiras mentiram? Elas não mentiram só porque elas não gostavam de Faraó e queriam enganar ele. Elas mentiram porque elas entenderam que destruir o povo de Deus era errado. Então, o que ela foi abençoada não foi pelo ato de mentir. Ela foi abençoada porque ela confiou em Deus, apesar dos seus pecados. Aí vamos observar a nossa própria vida. Nós somos castigados por todo o pecado que nós fazemos? Não. Não. Irmãos, já pensou se todo pecado que a gente fizesse a gente fosse castigado? Então, Deus é isso, na verdade, que é graça e misericórdia. Porque apesar de terem mentido, porque elas creram em Deus, Deus concedeu a elas bênçãos. Não pelo ato de mentir, mas porque elas confiaram em Deus. Assim somos nós. Nós erramos, nós pecamos. Diz a Aparecida que não, né? Mas nós mentimos. Mas Deus, Ele nos abençoa apesar do que nós fazemos de errado. E existem pecados que Deus nos castiga sim, para o nosso aprendizado. Mas inúmeros pecados Deus não nos castiga. Entendeu? Não vem a consequência direta dele. Sim ou não? Mais uma vez, dizendo como Steve Lawson, isso não é difícil de entender, é difícil de engolir, né? Sim, eu concordo que às vezes a gente sofre consequências do pecado e a gente não... Só para a gente ter o cuidado de não dizer que é maldição do pecado. Quem está em Cristo não está debaixo de maldição nenhuma. Até mesmo a disciplina de Deus é bênção para o Filho de Deus. Mas, falando da consequência do pecado, da disciplina, eu não consigo perceber que nós somos disciplinados por todos os pecados. Porque a nossa vida seria uma vida de constante disciplina. Porque a gente não faz outra coisa a não ser pecar. A gente peca, a gente deixa de pecar também, a gente amadurece na fé, vive uma vida de santidade e Deus abençoa. E muitos pecados Deus nos castiga, sim.
Mas eu não consigo entender que são todos. Eu entendo que existem coisas que Deus tolera. Não aceita, não gosta, não é nada disso, mas tem coisas que Ele tolera. A gente até falou aqui na semana passada da questão da... Bom, vou usar um que tem castigo, né? A poligamia. Deus nunca amaldiçoou o povo por ser polígamo, como Ele amaldiçoava, por exemplo, os que adulteravam. O adultério era passível de maldição, até pena de morte. A poligamia não. Isso não significa que Deus aprovou a poligamia, mas Ele nunca castigou a poligamia de maneira direta. Ela teve maus resultados, sempre. Mas Deus a tolerou durante um tempo, entende? Inclusive abençoou o povo de Israel por meio de 2 esposas. Deus traz a semente messiânica pela descendência de Lia, mas Ele preserva o seu povo pela descendência de Raquel, através de José. Sim. Exato. Sabe por quê? Porque Deus é gracioso. Deus, Ele é justo, mas Ele também é gracioso. Todo mundo aqui que é pai e mãe sabe bem o que é isso. Que muitas vezes o filho merece, a gente disciplina, mas tem muitas vezes que ele merece e a gente não disciplina, não é por displicência. Muitas vezes a gente age com misericórdia, porque nós somos a imagem de Deus, entendeu? Então é nesse sentido. Espera aí, aguenta a mão rapidinho aí. O Silas, depois o Ted. Sim. Ah, mentira, hein? É uma mentirona, hein? Sim, oh, excelente exemplo. Não, eu acho mais pesado quando Jesus fala com os fariseus. Vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês praticam a mentira. A mentira é comum a ele e ele é o pai da mentira. Então, tem gente que fala mentirinha para filho, né? Achando que para filho não é mentira. A avó vai embora, o menino abre a boca para chorar. Aí o pai fala assim, não, a avó vai ali só comprar um negócio. Vai nada, vai ficar meses sem vir em casa. Isso é mentira, do mesmo jeito. Isso é a intenção de enganar. Isso é mentira. Diga, só Tedinho. Sim, exatamente. Assim como o diabo é chamado de pai da mentira, a Bíblia chama o Senhor de o pai das misericórdias, né? Ele exerce misericórdia graciosa sobre nós. Só um minutinho, deixa só o Israel. Não devia falar não, porque não respondeu, né? Mas diga. Exatamente. Não só porque não faz parte, mas Deus faz isso com o seu próprio povo. Voltando ao exemplo de Davi. Davi não chegou diretamente no adultério. Ele não estava um homem piedoso até a tampa e adulterou. Foi uma série de erros, de afastamento do Senhor, e Deus o entregou a si mesmo. Então Deus faz isso. Ele deixa que o seu povo, ele deixa que o homem de dura cerviz seja entregue a si mesmo para a própria condenação. Ezequiel fala isso, né, que Deus fala que se o povo viesse consultar a ele com idolatria no coração, ele ia responder conforme o coração do povo, para pegá-los na própria desobediência. Endurece, sim. Diga, dona Neuza. Sim.
Sim. É aquilo que a Bíblia chama do tempo de ignorância, né? Sim. E o exemplo dela nos ajuda a compreender aquilo que está presente em toda a Bíblia, que a salvação ela é pela graça e não por obras, né? Então assim, poxa vida, o Filemão é crente, mas o Filemão mentiu ali, fez não sei o que ali. Ué, mas ele é pecador, a salvação não é pelas obras, não é pela perfeição, né? Então, o exemplo dela e de outros nos ajuda a entender o exemplo de Davi. O exemplo de Davi, quer manifestação de graça maior do que aquela? Quer dizer que Davi não era crente antes disso? Ele era, olha o que ele compôs de salmos antes de todo o pecado. Só que pecou. Mas foi salvo? A salvação é pela graça, não é pela manifestação da obediência, né? Então o caso de Raabe entra aí. O que salvou ela? Foi ser uma boa mulher? Longe disso, porque na vida de Raabe, irmãos, vamos combinar que a mentira era o menor dos problemas, né? Mas foi pela fé que ela exerceu no Deus de Israel. Sim, idólatras, pagãs, né? Assim, de origem idólatra. Sim. E a gente não pode achar que elas temeram porque era uma coisa fora do comum, porque naquela época sacrificar crianças era comum. Era comum, não era um negócio absurdo como seria hoje. Era comum. Elas temeram fazer isso com o povo de Israel, né? Sim. Sim. E por isso, irmãos, que a gente tem que entender que quando Jesus deu a grande comissão, o que Jesus falou? Ide fazer discípulos de todas as nações. Depois dessa ordenança vem batizando-os, ou seja, confirmando a fé, e depois ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, depois que nós cremos em Jesus, nós precisamos aprender o que é a vida cristã. Nós viemos cada um aqui de uma história diferente, mas a gente precisa perder hábitos antigos e adquirir novos hábitos que são santos. Então, às vezes vem uma pessoa de uma religião que o padrão moral coincide em muita coisa com o nosso. A gente estava até conversando esses dias, né? O padrão moral coincide. Ok, tem coisas que a prática vai ser a mesma, ela vai aprender agora só a motivação que mudou. Mas tem pessoas que vêm de um estilo de vida que não tem nada a ver com o nosso. E aí precisa aprender, leva tempo, perde hábito, peca, erra, quebra a cabeça, mas vai aprendendo. Então, esse ensino, ele é constante e ele precisa ser constante, né? Alguém me chamou e eu não... Diga. Assassinar é pecado. Sim. 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 Primeira diferença entre matar e assassinar. O sexto mandamento, ele não fala, assim, fala, né? Mas a tradução mais exata não é não matarás, é não assassinarás. Porque o assassinato é tirar a vida de um inocente, ou tirar a vida por motivo torpe, ou tirar a vida por motivo de ira, ou desejar a morte de alguém. Então isso é assassinato. Quando a gente fala, por exemplo, assassinato de reputação, não é simplesmente quando expõe o crime de alguém. Isso é falar alguma coisa. Mas quando eu invento alguma coisa para denegrir, eu estou assassinando a reputação de alguém. Então o texto diz, não assassinarás. A própria lei que falou para não matar, ela fala várias outras coisas que deveriam ser punidas com morte. Lá em Êxodo nós vemos não matarás. Aquele que blasfemar contra o Senhor vai morrer. Aquele que deitar no chão vai morrer. Aquele que sequestrar alguém vai morrer. Então, a Bíblia diz que você não pode assassinar. Mas existem outras nossa vida.
Romanos 13 vai dizer isso. Porque a justiça recebeu de Deus o poder da espada. Espada na Bíblia é indicativo de pena capital. Então, quem pode matar? Existem duas situações que é lícito matar. Autoridades no exercício da sua função. Se um policial cristão estiver trocando tiro com um bandido e matar o bandido, ele não pecou. Ele deve ser condecorado, aliás, dependendo do que ele fizer. Então, matar um policial no exercício, ou os países que têm pena de morte. O cara fez um negócio passível de pena de morte, foi condenado, o cara que vai injetar injeção letal nele, ele não está pecando. Ele é autoridade instituída por Deus para trazer a pena capital. Então, pena capital, ela é autorizada pelas Escrituras e, entendamos uma coisa, tá, irmão? É um nível de justiça ensinado pela Bíblia. Os irmãos, não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas não precisa concordar comigo, concorda pelo menos com as Escrituras, de que o país que não executa pena capital está em pecado. Porque Gênesis 9:6 coloca como ordenança: aquele que tirar a vida do homem pela sua própria vida pagará. Então é ordenança bíblica. Esse é o primeiro motivo. E o segundo, a Bíblia diz, lá no Deuteronômio, Levítico ou Deuteronômio? Não, Números ou Deuteronômio. Que se alguém invadir a minha casa, eu, para me defender, se eu derramar o sangue daquela pessoa, eu não sou passível. Então, para defender a minha família e defender a vida, o matar não é assassinato, porque ele não é premeditado, ele não é por motivo de ira, ele é para preservação da vida. Entende? Então, essas duas situações. Força legal e preservação da vida. Entende? Então, essas duas situações. Oi? Mas não é aí atrás do bandido não, tá, Aparecido? Não é deixar a porta aberta para ele entrar e depois você matar. Você é maluca, Aparecido. Mas olha só, eu não estou querendo dizer, irmãos, que qualquer tipo de violência que a gente sofra, a gente tem o direito de tirar a vida de alguém. Porque a Bíblia diz que tirar a vida é para preservar a própria vida e não o celular. Eu já fui assaltado 5 vezes em Belo Horizonte. A minha vida, uma vez, esteve em risco. Das 5, uma só. Então eu não entendo que nas outras vezes, se eu tirasse a vida do marginal, eu estaria correto. Porque nas outras a minha vida não estava em risco. Mas, por exemplo, o meu pai já foi assaltado com um caco de vidro no pescoço. Entendeu? A vida dele estava, obviamente, em risco. Ele não reagiu, não tem nem como, né? Mas eu estou querendo dizer isso, não é qualquer crime que é passível de morte. Eu vi o cara saindo da minha garagem pedalando minha bicicleta, eu vou dar um tiro nele. Não é aí. Quando a vida está em risco, nós temos o direito bíblico de defender a nossa vida, ainda que seja acabando com a vida daquele que se colocou numa situação dessa. Entende? Isso. Você levantou uma boa coisa, Silas. E guerra? Como é que o cristão faz? O cristão vai para a guerra ou não vai? Porque aí na guerra... Vocês já viram aquele filme Até o Último Homem? Quem já viu esse filme? Levanta a mão aí. Gente, assista o filme, viu? É sangrento, mas é bom. E a história é real.
até o último homem. É um soldado que se recusava a pegar em armas porque ele era adventista, né? A igreja adventista é proibido pegar em armas. E ele vai para a guerra, e a história é muito legal mesmo. Mas, e aí? E se tivesse uma guerra no Brasil e os homens aqui com menos de 30, vamos pôr 35, né? Que aí eu estou livre. E os homens de 35 fossem convocados para ir para a guerra. O que a gente faria? A Bíblia não é assim explícita nisso. Mas a nossa confissão de fé, eu acho que dá uma resposta que é biblicamente satisfatória. A Bíblia diz que o cristão ele tem o direito, como autoridade, se ele for do exército, a participar de guerras justas. O que é uma guerra justa? Irmãos, eu não vou entrar em questão política, tá? Eu vou usar o exemplo aqui, mas eu não vou entrar em questão quem está certo e quem está errado. Mas, do meu ponto de vista, a Ucrânia está certa, ela está defendendo seu território. Mais uma vez, não vou entrar nos meandros aí, só estou usando o exemplo na superfície. Para mim, se eu fosse ucraniano, se os homens aqui fossem ucranianos, para mim seria justo a gente pegar em armas e defender o nosso território. Ao passo que, se fôssemos russos, para tomar o território de outros que não fizeram nada com a gente, eu não julgo ser uma guerra justa. Então eu julgaria que é errado você ir no país de outra pessoa e matar aquelas pessoas para tomar posse daquele lugar. Então, a guerra, existem guerras justas. Nós estamos sofrendo aqui uma invasão comunista. Todo mundo, arma na mão e bora para, distribuir chumbo. É uma guerra justa. Agora, nós moramos num país comunista, como se nós fôssemos cristãos na China, por exemplo. O exército nos convocou para a gente invadir um país que não é comunista para torná-lo comunista. Isso é uma guerra injusta. Nós não poderíamos tomar parte nela. Então, tem essas coisas, de guerra justa e guerra injusta. Mas se eu não for, vou ser preso. Essas são as consequências de obedecer a Deus. Mas se eu não for, eu posso até morrer se eu for na China. Jesus disse, que no mundo passais por aflições, então, paciência. Mas a gente tem que ter bem claro essas questões. Irmãos, eu sei que já tem um tempo, e existem até pastores que são totalmente contra essa questão de pena capital, de porte de arma para se defender e tudo. Porém, irmãos, nós temos que entender, e eu já falei isso aqui outras vezes, que a Bíblia, ela não é um livro pacifista. A Bíblia não é um livro que promove a paz social. Tanto o Antigo Testamento quanto o próprio Jesus e Paulo e Apocalipse nos mostram que sempre haverá guerra. Sempre. Então nós temos que entender que muitos discursos pacifistas, eles não são oriundos do Evangelho. Eles são influências externas que entram na igreja. Eu não estou falando com isso que nós somos a favor da violência, claro que não. Eu não estou falando isso que a gente deve desejar guerra e matança. De maneira alguma. Mas nós temos que entender que ela vai acontecer e que esse negócio de mundo viver em paz é ilusão, irmãos. Hoje é a Rússia e a Ucrânia, daqui 30 anos é outra. O mundo não vai viver em paz. Então a gente tem que entender que essas coisas são assim. E a Bíblia legisla sobre essas coisas, Não, mas olha só. Como é que é? Não, veja bem. Deveria se todo mundo amasse e perdoasse. Se todos os soldados da Ucrânia fossem crentes e todos os da Rússia também, provavelmente a guerra seria diferente. Mas quem ama e quem perdoa é só quem conhece a Jesus. Quem não conhece a Jesus não sabe o que é amar e perdoar de verdade. Agora, não geraria paz? Não. Porque o pecado continua infligindo guerra. E outra coisa, irmãos, até usando mas então se alguém for tentar acabar com minha vida, eu não deveria amar e perdoar e não fazer nada? Bom, o amor ele é demonstrado, não é na questão sentimental. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Se eu sou um policial cristão e tem um jovem de 16 anos com um fuzil na mão apontado para mim, não significa que matá-lo vai trazer alegria. Entendeu? Eu vou preservar minha vida e vou derrubar. Mas eu posso ficar profundamente triste por aquilo, por ter ceifado a vida de um jovem de 16 anos, entende? Então o amor, ele não necessariamente ele se transforma em ações pacifistas, entende? Muitas vezes ele
ele é tomado por ações mesmo que são ruins, né, e duras. Irmãos, nós vamos continuar semana que vem, porque vocês perguntaram bastante essa escola dominical. Então vamos lá, nem lembro onde é que eu parei. Aí, tá vendo? Sim. Isso. É culpa da Silvia, que perguntou primeiro. Né? Isso. Sim. Sim, claro. Sim. Sim. Exatamente. Sim. Nessa afirmação dela, Edson, de que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra, é uma afirmação de que Deus é acima dos outros deuses, porque eles tinham aquela cultura de Deus que é Deus dos montes e Deus que é Deus dos vales. Então, se a batalha se travasse nos vales, aquele Deus prevalecia. Se fosse nos montes, aquele Deus prevalecia. E o que Raabe identifica? Que o Deus de Israel é o Deus sobre todos os deuses, no céu e na terra, no vale e no monte. Então foi uma confissão de fé de que ele era o Deus verdadeiro. E isso que trouxe a ela essa salvação, né? A fé verdadeira. Irmãos, eu vou só encerrar ali a estrutura e aí na semana que vem a gente continua. Então tem essa entrada na terra prometida e o capítulo 5 até o capítulo 12 tem a conquista. Então uma coisa é o relato deles atravessarem o Jordão e chegando à terra prometida. Outra coisa é o relato da conquista da terra prometida que nós vemos no capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 12 e versículo 24. Depois nós temos do capítulo 13 até o capítulo 21, a terra sendo distribuída, as 9 tribos e meia, né, 2 e meia tinham ficado do outro lado. A terra é distribuída, inclusive com as cidades de refúgio, né, as outras coisas. E no capítulo 23 e o capítulo 24 é um epílogo, é um encerramento do livro com a renovação da aliança. Não tem muitos domingos, acho que foi no último domingo de janeiro, eu preguei sobre Josué 24, que foi a reafirmação da aliança. Então, depois de terem entrado, conquistado e distribuído a terra, eles vão agora lembrar de tudo aquilo e lembrar de uma coisa principal: Deus cumpriu as suas promessas. Nenhuma palavra falhou daquilo que Deus havia prometido. Esse foi o final de todas as coisas. Foi assim que o livro se encerrou, lembrando a fidelidade de Deus. E os irmãos sabem como que o de Juízes começa, né? Mostrando que não obstante Deus ser fiel em todas as coisas, o povo continua infiel em todas as coisas.